Saravá para quem é de Saravá. Hoje passo para vós uma revelação muito importante. Isso fará com que vós saiba como agir perante aquilo que são as forças obscuras das trevas. Vou estar falando para cada um de vós a respeito justamente daquilo que seja os planos, as entrelinhas dos planos ligados ali e manifestados pelos grandes das trevas e dos magos negros. Qual é o verdadeiro objetivo para com a humanidade? Então vamos estar falando justamente sobre essa situação, porque é de suma importância para que vós possam entender muitas coisas que estão acontecendo com cada um de vós. Então façam muita atenção naquilo que eu vou procurar ser o mais breve possível. Vamos lá. Então, os compadres Marabu e Tranca-Rua, eles fizeram ali alertas e comunicados para cada um de vós, para a humanidade, sobre aquilo que diz respeito à investida dos grandes das trevas, dos magos negros e dos arcontes. Vós bem se recordam disso. Mas, veja, vamos às entrelinhas disso tudo. Por que somente agora, então, passaram a fazer essa investida? Investida essa que vai continuar ali reverberando por alguns anos. A humanidade, no ponto que se encontra, ao contrário do que muita gente pensa, que a humanidade está despinguelando, está desabando em cima das suas próprias pernas, a realidade é bem outra. Sim, existe sim aquilo que é o desequilíbrio que está evidente, as trevas da ignorância, por mais que se tenha acesso àquilo que seja intelectualidade, conhecimentos em cima da terra, mas veja que todo esse conhecimento disponibilizado ao acesso, ao alcance de todos em cima da terra, através de estudos, através de cursos, tem se sobressaído aquilo que é a libertinagem como um todo, o desenfreio, o desequilíbrio em cima daquilo que são os seus próprios vícios, os vícios de cada um. Lembre-se, vício, não estamos falando de vícios somente de cigarro, de drogas, de álcool, né? Ou daquilo que seja jogatinas, apostas. Não, estamos falando num complexo geral, porque tem pessoas que são viciadas em determinadas comidas, em determinados doces, viciados em estudar também. Ah, mas o vício no estudo é um vício bom. Entenda que nada em demasia é bom. Nada em demasia, tudo em demasia vai levar a um extremo. Certo? Então, o remédio tomado em demasia, ele também pode tirar uma vida em vez de curar. Então, é sobre todos esses vícios. Muito bem. Então, tem aquilo que é a humanidade como se encontra, com uma possibilidade e um volume daquilo que seja informação num quadro geral, da pessoa poder saber, acessar, estudar, pesquisar com as tecnologias que existem hoje.
mas aquilo que são os desequilíbrios estão, vamos dizer ali, meio que como um carrapato grudado naquilo que é a sensação falsa de liberdade. Por isso utilizei o termo libertinagem, certo? Para poder evidenciar esse fato. Então as pessoas estão iludidas pensando que simplesmente a liberdade de se expressar, a liberdade do ir e vir, a liberdade de manifestar aquilo que seja a sua opção ligado ao seu gênero, à sua sexualidade, né? Tudo isso está dentro da naturalidade. Agora, as coisas estão demasiadamente exageradas. Tudo isso devido ao imediatismo que a humanidade se encontra. Está correndo demais. Está colocando o carro na frente dos bois. Só que, vamos lá ao ponto interessante. Isso tudo também vem da onde? Vem daquilo que seja a evolução do próprio meio que cada um de vós está. O planeta. O planeta, para aqueles que não sabem, o planeta, ele é vivo. Ele tem seu campo áurico, assim como vós, nesse seu corpo físico. O planeta, ele tem os seus chakras principais. O planeta também tem aquilo que podemos dizer como seu batimento cardíaco. Certo? Em termos científicos, então temos como campo áurico aquilo que é o campo magnético, que envolve esse planeta e o protege daquilo que são raios cósmicos nocivos. Mas isso de muito é sabido, né? Até mesmo aquilo que são, né, seres humanos ainda muito jovens na escola já tem acesso a esse tipo de informação. Então, creio que cada um de vós também saiba a respeito disso, porque isso chega a esse momento da civilização a ser quase que primário. Certo? Muito bem. Aquilo que é o batimento cardíaco, que corresponde nessa menção como batimento cardíaco da Terra, é identificado através de uma medida, um padrão de medida científico intitulado como frequência de Schumann, que seria esse batimento cardíaco desse planeta. Esse planeta, ele, na sua maior constituição, ele é uma representação de sagrado feminino. Tem em sua composição também sagrado masculino, mas assim como as mulheres, então a sua maior parte está ligado ao sagrado feminino. Por isso vocês vão ouvir chamar-se o planeta Terra, por exemplo, de Gaia. Certo? E o que isso tem a ver com os planos dos grandes das trevas contra a humanidade? Tem tudo a ver. É necessário que vós entenda, faça bastante atenção nisso que estou passando para vós, para que vós entendam os meandres da situação. Porque isso pode lhe salvar. Essa terra, como estamos chegando a um final de um grande ciclo, lembre-se, quando dizemos nós um grande ciclo corresponde a um espaço de unidade de medida de tempo, como vós tem à disposição aqui nessa encarnação, de 1 milhão de anos. Certo? Então, essa humanidade aqui presente
do qual vós estão fazendo parte, tem 1 milhão de anos. Não caiam nessa tolice de que o ser humano ele surgiu há 4, 5, 6, 7, 12, 20 mil anos atrás, porque isso é uma tolice, certo? E aqueles que são amantes da ciência, então pelo menos sejam honrosos em poder assumir que aquilo que seja a teoria lá de Darwin é, como acabei de dizer, é uma teoria que até os dias de hoje, depois de décadas, não é comprovado coisa nenhuma e jamais será. Muito bem. Para alguns historiadores que estão ligados ali a analisar aquilo que são documentos e mesmo escritas sagradas, daquilo que é a parte do cristianismo, alguns chegam a dizer que o ser humano então teria surgido, aquilo que é o Antigo Testamento, o surgir de todas as coisas, teria sido ali aproximadamente 4.500 anos atrás. Isso é uma tolice. Certo? Até mesmo para a própria ciência. Por isso, a própria ciência ainda não admitiu e não constatou absolutamente nada, porque é um tempo absolutamente insignificante para aquilo que diz respeito à evolução de qualquer espécie. Muito bem. Então, esse planeta, ele vem ali se modificando em todos os seus parâmetros. Um final de um grande ciclo vai corresponder àquilo que vós, cristãos, como um todo, entendem como lá o livro de profecia conhecido como Apocalipse, o final dos tempos. Final do grande ciclo significa igual à alegoria lá do livro de João, que vós conhece como Apocalipse. Para termos holísticos, para termos até muitas das vezes até adotado por esotéricos, então está ligado a uma transição planetária da terceira dimensão para a quinta dimensão. Estamos falando sempre da mesma coisa, só com termos diferentes, certo? Aquilo que eu estou passando para vós é como são as coisas, fora aquilo que seja certas terminologias que estão dizendo a mesma situação. Então existe esse grande ciclo, outras humanidades já existiram aqui em cima dessa terra antes dessa que está presente, experienciando, tudo nesse espaço de grande ciclo de 1 milhão de anos. Estamos agora, vamos colocar, às vésperas do encerramento desse grande ciclo. Muitos se desesperam porque falam lá dos 3 dias de escuridão. Não, os 3 dias de escuridão não diz respeito ao final dos tempos, ao final desse grande ciclo. É só um preparativo. Mas isso já foi ali passado para vós a respeito da orientação, certo? Então, aqueles que estão interessados nesses 3 dias de escuridão já têm orientação disponível para quem queira. Muito bem. A partir desse pressuposto, esse planeta, ele está em correspondência com aquilo que seja a criação. O ser humano, enquanto desequilibrado não por maldade, não por falta de capacidade, mas sim por estar imerso a meio às trevas da ignorância, profundamente manipulado desde muito novo, desde criança, desde de bebê, com programações essas que vão parar no inconsciente, que é um termo mais preciso, ou outras pessoas vão entender como subconsciente,
essas programações que fazem com que todo mundo esteja manifestando o que está manifestando. Então, o ser humano, em cima dessa terra, está, na sua maior parte, contra a maré, está fora do fluxo da criação. E por isso sofre, sendo enganado e ludibriado por Yahvé, por arcontes e grandes das trevas. Isso já foi falado aqui também para vós. Muito bem, só que estamos falando especificamente de grande das trevas, porque são espíritos humanos. Então, o objetivo principal deles é contra a humanidade. Isso não tem nada a ver com Yahvé e os grandes das trevas, então, a gente diz arcontes, porque os arcontes, então, forneceram aquilo que são certas, se podemos usar dessa forma, tecnologia, que vós, em cima dessa terra, conhece como magia, para que os grandes das trevas, então, tivessem uma eficiência maior, certo? Mas vamos lá, então esse planeta, por estar em correspondência e por ele estar sincronizado com o final desse grande ciclo, então ele começa a se modificar. Aquilo que chamamos dos batimentos cardíacos desse planeta, essa frequência Schumann, que outrora estava em correspondência com aquilo que é o pH de uma pessoa saudável, que tem uma vida saudável, um pH do seu plasma, do seu sangue, da onde contém a sua força vital. 7,45. Então, os batimentos cardíacos desse planeta, as frequências, correspondiam, então, exatamente àquilo que é o estado ideal para que o sangue, esse plasma, esteja não ácido, mas sim ali ao início de ser alcalino. Que é onde, então, em um corpo alcalino não subsiste doença, não subsiste câncer, gripe, febre, vírus, fungo, nada subsiste aonde há algo alcalino. As pessoas adoecem porque estão com os seus corpos ácidos. E vós vão entender já a estratégia justamente dos grandes das trevas. Então esse planeta está junto com aquilo que é o fluir da criação, chegando, se preparando para o final desse grande ciclo. Claro, teremos ali décadas e mais décadas antes disso iniciar verdadeiramente a acontecer. Mas quando falamos final, para um termo de 1 milhão de anos, então usamos o termo estamos às vésperas, para que vós não saia desesperado, certo? Porque ainda tem bastante coisa para acontecer em cima da Terra. Muitos de vós não estarão mais encarnados quando isso acontecer. Muito bem. E o que acontece? Então, os padrões vibratórios, o campo áurico, que é o campo magnético dessa Terra, então ele está já se modificando. Já de diversos anos, isso não começou a acontecer ontem. Assim como também boa parte da geologia estão ali se manifestando situações que não eram habituais, que estão se tornando cada vez mais habituais. Então essas frequências, esse aumento, essa oscilação desse batimento cardíaco desse planeta, certo? Que advém ali, obviamente, do seu núcleo e de todo circunstante, que é o coração do planeta, é a fonte que gera, então, o magnetismo, que é o campo áurico, o campo magnético da Terra. Isso está oscilando 9, 10, 11, 27, tá?
Estamos falando em padrão de medida de Hertz, certo? Para que vós tenham um parâmetro daquilo que estamos falando, né? A partir disso, o que acontece? O ser humano, como ele está em cima dessa terra, por ele ter em sua maior constituição mais líquidos do que matéria sólida, por isso se diz que o ser humano então tem entre 65% e 70% de sua constituição como líquido e substância, sofre essa influência. Então o padrão da Terra muda, então vai mudar também, vai agitar o campo áurico de cada um de vós. Por quê? Porque, de uma certa forma, ele vai incitar aquilo que é fazer com que cada um de vós esteja acompanhando essa evolução, porque essa mudança do planeta é para que ele esteja em um padrão vibratório, esse campo magnético, para que esse batimento cardíaco, essa frequência desse planeta esteja correspondente lá em termos holísticos com a quinta dimensão, né? Lá para termos simplesmente religiosos, para aquilo que será a nova Terra. Porque tudo se fará novo. Então permanecerão os escolhidos e os auto-escolhidos, que é a separação do joio do trigo, certo? Muito bem. Então a Terra, com essa mudança, então ela faz, digamos, de uma certa forma, ela dá um empurrão em cada um de vós, agitando o seu campo áurico, agitando aquilo que é a sua energia vital através do seu sangue, do seu plasma, e agitando aquilo que é a glândula que vós conhece como pineal, que ela é composta ali de cristais minúsculos que captam essa vibração, para fazer com que, então, através dessa vibração, as suas condições mentais vão se modificando. Mas isso não acontecerá de forma sozinha, certo? É só um empurrãozinho que ela dá. Por quê? Porque isso ela faz para com tudo a fauna e a flora, né? Para tudo aquilo que seja, né, atmosférico. Então, ela influencia diretamente e indiretamente ao ser humano que está aqui encarnado, por ser um ser espiritual e não material. O ser humano está no corpo e está experienciando na Terra. O ser humano não é da Terra, não é nato na Terra, certo? E também não é o corpo. Então, por isso que só sofre indiretamente essas frequências, mas o suficiente para poder colocar as pessoas em um estado de alerta. Muito bem. Então, uma vez que se sabe o que está acontecendo de forma precisa com aquilo que seja o planeta, então o que temos? Temos agora a de falar sobre a estratégia dos grandes das trevas. Porque através disso, porque eles começaram a fazer essa investida, que é vibracional, esse ataque, essa manifestação de magia, entenda, magia é uma ciência que a humanidade encarnada, poucos tiveram a possibilidade de poder ter acesso. É uma ciência, não tem nada de fantasioso. Então eles usam essas baixas frequências, essas frequências densas, para contrastar a possibilidade de cada um de vós poder ir abrindo seus olhos, poderem ir ali com esse empurrãozinho, vamos dizer, do planeta que está se preparando lá para essa transição, para esse final de grande ciclo, para o início de um novo outro,
certo? Para impedir, para fazer com que diretamente a humanidade, a maior parte da humanidade sucumba. E isso não tem nada a ver com Yahvé. Yahvé continua fazendo aquilo que é o trabalho pelo qual ele foi criado pelo incognoscível, pelo Todo-Poderoso, por aquele que tudo é. Então ele, como um professor dentro desse ambiente, dentro dessa terceira e quarta dimensão, então o propósito dele é lhe fazer propostas, né, tentadoras, para que vós então prove ser como um ser senciente, escapar a essas propostas. Como alguém que chega e lhe faz uma proposta tentadora para vós fazer algo errado. E daí vós pode aceitar ou não. É mais ou menos de uma forma muito sintetizada, muito resumida, aquilo que Yahvé e também os arcontes promovem. Certo? Mas isso é para a evolução humana. Já foi falado aqui, inclusive, que vós não tem que ter Yahvé como inimigo, como um demônio, como algo parecido, porque isso não corresponde com a verdade. Certo? Por mais que, através dessas propostas, o ser humano está passando situações muito limitantes, né? Como escravos de sua própria ignorância. Muito bem. Só que os grandes das trevas não são seres dimensionais como Yahvé, nem como os arcontes. Lembre-se, ser dimensional significa que Yahvé, tanto Yahvé como os arcontes, Yahvé e todos os seus anjos, porque sim, Yahvé tem ali aquilo que são os seus anjos. Não são os anjos lá de esferas superiores, seres celestiais, certo? Que fique bem claro. E muito menos esses anjos de Yahvé são anjos caídos, porque vamos falar ainda sobre esses tais de anjos caídos, porque tem muita falácia, tem muita superstição em cima disso. E vamos ainda esclarecer isso em outra orientação. Não é o momento agora. Então temos essa situação, né? E tem realmente essa investida que é direto dos grandes das trevas. Grandes das trevas e magos negros está diretamente relacionado a espíritos humanos que há milhões de anos estão ali em esferas inferiores, como 11ª esfera inferior, que é onde é a morada desses espíritos humanos iluminados, que então lá atrás, quando se iluminaram, aceitaram determinadas propostas e, em cima dessas propostas, movidos por aquilo que é o fascínio, né, de poder e aquilo que é o egoísmo, como lá no início, então acabam se tornando o que são. São seres muito poderosos. Assim como cada um de vós, só que eles, como já se iluminaram, simplesmente utilizaram essa verdade para fins obscuros. Enquanto Jesus, Buda e tantos outros que vós conhecem utilizaram essa iluminação, essa verdade para os fins corretos. Muito bem. Nesse acordo que existe entre essas três forças, grandes das trevas, Yahvé e arcontes, cada qual obtém do ser humano encarnado ou em planos astrais aquilo que é importante para cada uma dessas forças. Para Yahvé, o importante do ser humano é o que? É a adoração, é as rezas direcionadas a ele, o Deus do Antigo Testamento, certo? Que não é o incognoscível, não é aquele que tudo é, o criador de todas as coisas, certo? Mas ele é um professor em cima dessa sala de aula. Então ele está aqui para justamente colocar à prova o ser humano. E não significa que ele seja também Satanás, certo? Porque quando fala colocar à prova, as pessoas religiosas então vão colocar em questão, né, que aquele que põe à prova será o inimigo. O inimigo seria igual a Satanás. Não, mas não tem nada a ver com isso, certo? Então tem Yahvé,
que Yahvé está cumprindo ali aquilo que é os seus propósitos, pelo qual ele foi criado pelo Todo-Poderoso, assim como os arcontes também dentro ali dos seus âmbitos de conhecimentos, né, de tecnologia ou de magia, se vós assim quiser. Porém, os grandes das trevas não, são como cada um de vós, os seres humanos são multidimensionais. Por isso tem a habilidade e a capacidade de poder permear em todo o universo, todos os incontáveis universos, planos, dimensões, condições. Por quê? Porque o ser humano, em sua essência, ele é uma consciência, então ele pode permear tudo. Ele é um ser multidimensional. E os grandes das trevas não deixaram de ser um ser multidimensional. Então eles sim, eles querem fazer com que ou mais e mais seres humanos então estejam pertencentes a eles, se junte a eles, mas como escravos. É sair da escravidão aqui para continuar a escravidão lá onde eles se encontram. Resumidamente. Muito bem. E como é então? Qual é essa tática? A tática é justamente em cima disso. Porque, como eles têm vasto conhecimento da humanidade, de outras humanidades inclusive, então eles sabem que a sua constituição, boa parte, é água. Muito bem. A água, ela absorve de uma forma muito precisa, muito rápida. Ela assimila, ela tem uma memória. Por isso que vós são aquilo que vós estão manifestando aqui, ó, no seu plano mental. Se vós vivem reclamando, xingando, amaldiçoando, querendo mal, discutindo, sendo preconceituoso, todas aquelas histórias, isso está gravado não só em cada sua célula, mas também nessa sua maior parte, que é composto desses líquidos, vamos dizer, dessa água. Então, é o que impera. É por isso que muitos de vós está doente. Porque o corpo biológico humano, ele não precisa de remédio. Nunca precisou de remédio. Outrora lá atrás, o corpo do ser humano, ele foi constituído para solucionar quaisquer situação que esteja fora da normalidade, da sua naturalidade, como corpo eletromagnético e biológico. E por que vós estão vivendo doentes? Doentes do corpo, doentes da mente. Justamente por isso. Pelo hábito de estar vibrando baixo. Então, como agora, quando eu falo agora, isso já vem acontecendo, né, de 5 anos para cá, de uma forma mais evidente. Esse planeta está oscilando bastante, já manifestando aquilo que é passos dessa evolução que vai acontecer gradativamente. Então isso tem mexido com os seres humanos, encarnados, principalmente. Como esse empurrãozinho desse planeta é de uma forma benéfica para o ser humano, porque estimula ele a acordar, a abrir os olhos, a dar abertura para aquilo que seja verdade, se libertar de trevas de ignorância, de conceitos primitivos que ainda teimam em permanecer em cima da terra, certo? Então os grandes das trevas contrastam com esse poderio de fogo, vamos dizer assim, né? Dessa investida magística a longo prazo em cima da humanidade, para que também contraste em termos desses seus líquidos e substâncias, dessa sua maior parte, constituição física de encarnado, que é entre 65% e 70%, então faz com que amplifique aquilo que são os seus desequilíbrios.
que são maiores do que os seus equilíbrios. Para boa parte da humanidade é assim. Ah, não, mas eu tenho fé. Não adianta vós ter fé se vós não coloca aquilo em prática. A fé sem a prática é morta. E a prática não é bater boca. A prática não é só ficar falando, falando, falando. Não, é trazer do plano mental para o plano material. Não adianta ficar falando maravilhosamente sobre perdão, sobre perdoar-se, né? Sobre evolução, sobre o ser humano na quinta dimensão. Né? Parece até poético a coisa, mas a coisa seria mais para se chorar. Porque se fala muito e se faz pouquíssimo. Tem que ser o contrário. Tem que fechar a boca mais, né? Falar menos e fazer mais. Mas fazer por onde? Sair da condição que se encontra. Abandonar e romper, quebrar com os velhos paradigmas, que são limitantes, que te fazem escravos. E os grandes das trevas vêm para poder, como colocar bolas de ferro atado aos vossos pés, fazer com que vós não saia do lugar, até que chegue essa bendita dessa transição planetária, ou final de grande ciclo, ou aquilo que seja lá, se vós preferirem, a condição do apocalipse. Certo? Para que mais pessoas estejam, vamos dizer o termo como todo mundo conhece, perdidos, do que salvos. Porque não existe também que a coisa simplesmente, o joio, as pessoas que estarão perdidas, estarão condenadas, vão arder no lago de fogo. Vão arder no lago de fogo também, porque quando tudo começar, no final dos tempos, então muita gente vai então cair em lagos de fogo. Oriundos do quê? De vulcões, daquilo que são as entranhas da Terra, certo? Que são ali alegorias precisas para fenômenos geológicos do planeta. Não só isso, né? Terremotos, furacões, tudo aquilo que já foi falado. Então, esses seres humanos que não estarão como entre os escolhidos ou não se colocam entre os auto-escolhidos, eles não é que deixarão de existir. Não, eles vão ser realocados, eles vão desencarnar, obviamente, em situações terríveis, mas depois, uma vez desencarnados, eles não mais estarão, não herdarão a nova Terra. Vão ser realocados para condições, para experiências que estão em sintonia com aquilo que mais estão vibrando. Se alguém é assassino, então ele vai estar num lugar onde só tem assassinos. É basicamente aquilo que acontece lá nos vales umbralinos. Se vós é um pervertido, se vós é desenfreado sexualmente, vós vai lá nos vales umbralinos para essas áreas. Se vós é aquilo que é um suicida, então vós vai para o vale dos suicidas. Então, só que não vai para planos astrais. Porque no final dos tempos, no final desse grande ciclo, ou que vós preferir essa transição planetária, não vai existir mais planos astrais. Nem superior, nem inferior. Vai existir só esferas superiores e esferas inferiores. Certo? Por quê? Porque planos astrais não é uma criação do todo. É uma criação oriunda daquilo que é a falta de aplicabilidade do potencial de cada um de vós. Então, já que vós não estão usando o poder que cada um tem por estar nas trevas da ignorância, não por maldade, é porque vós nem sabe que tem. Então tem alguém usando isso, e é o que faz para manter e criar ali toda a situação, todas as estruturas cabíveis, imagináveis e aquelas que vós nem sabem que estão nos planos astrais. Então isso vai deixar de existir. Já começou-se a tomar providência para que isso vá se acabando. Certo? Muito bem, então a investida desses grandes das trevas é fazer com que as suas vibrações, essas memórias de estar rodeado
daquilo que é a pressão dessas investidas magísticas, vibratórias, dos grandes das trevas e através dos magos negros, é fazer com que essa evolução do planeta não ou desperte ou faça acordar, faça dar primeiros passos a menor quantidade de seres humanos possível. Certo? Então isso é obra dos grandes das trevas diretamente, que são outros espíritos humanos. Por isso que lá, quando cada um de vós que já falou ou já ouviu falar dos demônios, diabos, estamos falando de seres humanos lá densificados. Não existe essa criatura, né, de chifre, rabo, pé de bode, alguma coisa parecida. Isso é beirando ao ridículo. Até mesmo para ali supostos magistas, supostos magos, supostos um monte de coisa, certo? Que lá naquela que é a representação de um verdadeiro mago, de Eliphas Levi, que quando ele então expõe aquilo que é a imagem de Baphomet, que muitos vão falar que é Satanás, que é o diabo, que é Lúcifer. Isso é a maior das ignorâncias, porque ali, para quem tem olhos para ver, para quem conhece a verdade, aquilo seria a representação do ser humano encarnado na sua majestade. Por quê? Porque tudo ali é alegórico, tem um simbolismo, é uma alegoria, são referências às várias partes e porções do ser humano. Não que o ser humano já teve pé de bode ou tem chifre, cara de bode, não. Ali existe uma representação, uma alegoria, um simbolismo que para aqueles que não têm a chave para acessar, ou seja, a verdade, vão ver o que quiserem ver. Então existe um monte de tolos em cima da terra que simplesmente veem aquilo que é a imagem de Baphomet e pensam que aquilo é uma representação de Satanás ou de Lúcifer, né? Mas não, aquilo não é um ser, aquele ser não existe. Aquilo é só uma representação, um simbolismo. A mesma coisa aconteceu com lá na Idade Média, quando então, em meio católico, é pintado também uma representação daquilo que seja o diabo. Tá? Que daí depois todo mundo passa a acreditar e a crer que existe aquele diabo. Não, aquilo lá existe, sim, uma forma pensamento criada pelo inconsciente coletivo da humanidade que toma forma, mas não é um ser, não é uma consciência, não é um espírito, não, somente uma forma pensamento, que só se manifesta para aquele que crê, para aquele que o alimenta. Quer vós acredite ou não, né? A verdade é essa. Estamos aqui para dizer aquilo que é, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Ao contrário do que muita gente diz por aí, não, mas isso não é um verdadeiro guardião, isso jamais foi um Exu. Não nos conceitos que vós, ou alguns de vós, já tiveram a oportunidade, né? Porque a maioria das pessoas que estão dizendo, por exemplo, que o tranca-ruas da Sete Encruzilhada não é o tranca-ruas, que o marabô não é o marabô, ou que eu não seja o maioral, Lucifer, não Lúcifer, né? Porque veja, até nisso tem a dificuldade de poder entender pronúncias, de fazer interpretações das situações. Então eu sou Exu, guardião da lei e da justiça divina, através do trono da fé, Lucifer, não Lúcifer. Porque um Exu não pode, jamais pode falar assim. O Exu, ele tem que chegar rosnando, ele tem que chegar ali xingando todo mundo e tudo enquanto é nome, né? As coisas estão a um ponto que não cabe mais essas situações primitivas.
Porque é óbvio que ali não existe Exu coisa nenhuma. Onde existe esse tipo de manifestação, tem espírito trevoso lá se passando por guardiões. Muito bem. A investida dos grandes das trevas é fazer com que vós não alcance aquilo que seja um padrão vibratório e magnético, né? Ou seja, uma condição mental, emocional, espiritual, consciencial, que vai fazer com que essa sua manifestação vibratória e magnética esteja condizente com aquilo que será essa transição, onde vós podem se tornar escolhidos também, ou auto-escolhidos. Qual que é a diferença? Os escolhidos são aqueles que vão entrando em condições. Eles vão simplesmente ali sendo guiados por essas frequências. Eles vão melhorando como pessoas, mesmo que ele esteja ali na religião, mas é muito difícil para ele, porque ele não tem respostas, e isso pode não dar tempo, principalmente naquilo que estamos dizendo de um final de grande ciclo. E tem os auto-escolhidos, que são aqueles que já, devido ao caminho universal de experienciação como ser humano, então já está mais predisposto, então ele é atraído magneticamente por aquilo que seja verdade. Então ele dedica uma vida dentro do plano encarnatório, ou boa parte dela, obviamente que se tem que se manter vivos, encarnados para experienciar, mas podemos dizer boa parte da vida dedicado àquilo que seja o caminho da verdade. E através do caminho da verdade, então, eles se tornam auto-escolhidos, que são aqueles poucos em cima da terra que dão suporte às pessoas que estão dispostos, estão comprometidos com aquilo que é evoluir e sair da condição triste e calamitosa que se encontra boa parte da humanidade em sofrimento de diversas maneiras, diversa espécie. Então veja que essa situação dos grandes das trevas é justamente para poder influenciar vibratoriamente, contrastar essas boas frequências que vão se adaptando no planeta e que vão podendo oferecer a cada um de vós a possibilidade de poder ir tendo estímulos, injeções de vibração para que vós vá abrindo o olho, não vá aceitando mais tanta tolice, tanta ignorância. Que vós não aceite a menos do que a verdade, a menos do que aquilo que possa ser explicado, orientado, não mais simplesmente, não, a coisa é assim porque é assim. Não, não cabe mais nesse momento, certo? Então, essa situação dos grandes das trevas, por isso que o objetivo deles é fazer vós sucumbir na sua fé. Porque se vós sucumbir na fé, não significa necessariamente só a fé em Jesus, a fé no Buda, a fé no Orixá. Não, a fé em si mesmos. Para que vós desista mediante aquilo que são os percalços da vida. Não desistam. As orientações estão sendo passadas e vão ser passadas mais e cada vez mais profundamente. Tudo que estamos passando aqui, eu e os outros compadres, resumidamente, ainda é bastante superficial. Vai vir muitas verdades mais profundas, mas temos que ir passando a cada medida. De acordo com que vós vão estando preparados, vamos passando mais e mais verdades. E são essas verdades que vos libertarão da condição essa que cada um está vivendo dia após dia, essa condição em termos gerais desse final de grande ciclo, assim como fugir aquilo que vós conhecem como roda de Sansara e seguir o seu caminho. Porque não é um requisito necessário ficar reencarnando em cima dessa terra.
Isso é uma tolice. Porque se fosse verdade, quando se reencarnasse, se lembrava quem foi, o que fez ou o que teria que corrigir. Mas ninguém lembra nada. Então, como é que vós pode corrigir algo que vós nem lembra que fez? Certo? Então, a orientação hoje permanece dessa forma. Saravá, para quem é de Saravá.